É mais um mistério das profundezas, à medida que as esperanças desvanecem para os 5 turistas ricos do Titanic, que desapareceram enquanto exploravam os destroços a bordo de um mini-submarino. Uma pergunta continua surgindo. O que aconteceu? É possível que ninguém jamais saiba depois que o submarino chamado Titã ficou subitamente em silêncio a centenas de milhas da costa do Canadá e a uma profundidade de cerca de 13.000 pés abaixo da água, ao lado do Titanic. A bordo estava um bilionário britânico, um dos homens mais ricos do Paquistão, e seu filho, um famoso explorador francês e o CEO da empresa responsável pela expedição. Eles iniciaram sua viagem no início de domingo com 96 horas de oxigênio dentro do submarino e não foram mais ouvidos desde então. Especialistas em submarinos concordam que 5 possíveis acidentes são a causa mais provável. Talvez a explicação mais óbvia seja que o submarino tenha ficado preso nos destroços do próprio Titanic. O navio se dividiu em 2 partes quando afundou em 1912, e essas seções agora estão entre um enorme campo de destroços no leito do mar. Navegar pelos destroços é extremamente perigoso, de acordo com aqueles que já mergulharam lá. É possível que o piloto do submarino tenha se desorientado, talvez após as comunicações terem sido interrompidas, fazendo com que a embarcação ficasse presa. Outro explorador descreveu como uma corrente subaquática repentina arrastou seu submarino para dentro dos destroços, ficando temporariamente preso. O Titã está equipado com pesos que podem ser lançados ao mar para dar-lhe flutuabilidade extra, potencialmente libertando-o e ajudando-o a flutuar até a superfície. Mas se estiver preso, por exemplo, dentro do Titanic, pode haver pouco que a tripulação possa fazer, exceto esperar por ajuda. Um ruído de batida captado no sonar pode ser a tripulação presa batendo no casco do submarino para chamar a atenção, mas os socorristas ainda não conseguiram encontrar a embarcação. O Titã também pode ter sofrido uma queda de energia ou falha no equipamento. O submarino depende de baterias para alimentar as comunicações, e uma falha poderia explicar por que ele perdeu contato com a superfície. No entanto, as baterias também alimentam os motores, as luzes e o aquecimento. Uma falha catastrófica deixaria o submarino parado na água, no escuro total e em temperaturas congelantes. Se esse for o caso, os especialistas dizem que o frio pode matar mais rápido do que a falta de oxigênio. Foram levantadas questões sobre a qualidade do submarino depois que um passageiro desistiu devido a temores de que a empresa responsável por sua construção estivesse cortando custos. Ele descobriu que postes de andaimes estavam sendo usados como lastro e que um controle de videogame estava sendo usado para a direção. Ele exigiu seu dinheiro de volta, e um engenheiro da OceanGate também havia renunciado anteriormente devido a preocupações com a segurança da integridade estrutural do submarino. E um órgão da indústria escreveu uma carta em 2018 criticando a abordagem experimental da empresa. A perda de energia tornaria o submarino mais difícil de encontrar, e ainda haveria a questão de levá-lo de volta à superfície quando seus motores não estiverem funcionando. Eles podem até conseguir emergir, mas ainda não há sinal da embarcação. Alistair Grigg, professor de engenharia marítima da University College London, disse que as opções de resgate serão extremamente limitadas se o submarino estiver sem energia. Outra possibilidade é que o submarino tenha ficado preso em um pedaço de detritos, como uma rede de pesca. Milhares de chamadas redes fantasmas são arrastadas pelos oceanos profundos depois de serem perdidas por pescadores desde 2005. Um submarino russo chamado S-28 ficou preso em uma dessas redes enquanto estava submerso ao largo da península de Kamchatka, no extremo leste da Sibéria. A rede ficou presa em suas hélices e fez com que afundasse no leito do mar. Um drone subaquático britânico foi trazido para cortar a rede e libertá-lo. Todos os 7 membros da tripulação chegaram em segurança à superfície 2 dias depois, mas estavam presos a apenas algumas centenas de pés de profundidade, em comparação com os 13.000 pés do Titã. Para cortar a embarcação livre, os socorristas primeiro terão que encontrá-la, e o sonar não é eficiente para distinguir o submarino dos destroços do Titanic espalhados ao seu redor. E mesmo que possa ser libertado, o Titã ainda terá que chegar à superfície por conta própria, porque transferir a tripulação para outra embarcação a essa profundidade é impossível. Após o submarino parar subitamente de se comunicar sem explicação, uma implosão catastrófica da embarcação se tornou uma teoria predominante. G. Michael Harris, um experiente explorador do Titanic, teme que seja exatamente isso que aconteceu. A 10.000 pés de profundidade, onde a pressão é 350 vezes maior do que na superfície, quando a estrutura de um submarino falha, a pressão do oceano quase instantaneamente a esmaga, junto com qualquer pessoa dentro dele.
Mesmo uma pequena falha no casco de fibra de carbono e titânio poderia ter causado o acidente. 3 viagens anteriores foram canceladas devido a preocupações com a fadiga estrutural. A OceanGate, proprietária do submarino, afirmou que a embarcação, que possui muitos componentes feitos em casa, como arruelas de loja de ferragens, havia sido reparada no casco. Mas se um problema ocorreu subitamente em águas profundas, é duvidoso que a tripulação pudesse ter feito algo a tempo para salvar suas vidas. Um outro cenário possível é um incêndio a bordo, talvez causado pela entrada de água nos sistemas elétricos. Em 2019, um incêndio irrompeu no compartimento das baterias do submarino russo Losharik, enquanto ele estava a 1000 pés de profundidade. A tripulação conseguiu levar o Losharik de volta ao submarino-mãe, que o levou à superfície. 14 submarinistas, alguns dos mais experientes e condecorados de toda a marinha russa, foram mortos. Se um incêndio semelhante ocorresse a bordo do Titã, os resultados poderiam ser facilmente fatais, mesmo que a tripulação conseguisse de alguma forma controlar as chamas. O fogo poderia danificar os sistemas eletrônicos e consumir o oxigênio dentro da pequena embarcação de 21 pés. Ainda há muito que não sabemos sobre o destino do Titã ou o destino dos homens a bordo. Se a embarcação de alguma forma conseguir chegar à superfície, há esperança de que possam ser salvos. Mas se estiver realmente presa no fundo do oceano, as chances de encontrá-los com vida são pequenas e diminuem rapidamente. Mais uma vez, fica a pergunta: será que nunca saberemos o que aconteceu?